Faça um teste com o seu público para entender como funcionam as suas publicações. Certo, você tem uma preocupação com a identidade visual, começou a criar um relacionamento, está aplicando todas as táticas, as técnicas, mas ninguém responde, ninguém comenta, coloca uma caixinha no story, ninguém responde, ninguém faz nada. Então você precisa aplicar uma outra tática, que é o call to action, é a chamada para ação, que é aquela que você não precisa colocar em todos, mas pedir para o usuário, que é aquilo que o youtuber faz. Clica aqui no sininho, deixa um comentário, se inscreve no canal, tudo isso, obviamente, ele precisa de inscritos, ele precisa que você ative o sininho para que você seja notificado, ele precisa de comentários, porque através do comentário ele pode até ter ideia do próximo vídeo, ok, ele precisa de tudo isso. Mas tudo isso é uma call to action, é uma chamada para que o usuário faça algo. Porque acontece também da gente curtir só na mente, né? Passa ali um conteúdo e aí você viu, mas você não curte, você não interage. Às vezes você chega numa roda de amigos e aí você fala, eu fiz aquela ação ali, eu vi. 10 amigos ali, todo mundo viu. Aí você abre o Instagram, 3 curtidas. Os outros 7 curtiram só na mente. O que você precisa é inserir uma chamada para ação ali dentro da sua publicação, do seu story, do seu vídeo, pedir para o usuário ter uma atitude. Faça um comentário se você gostou disso, se você acha que é relevante, como que a gente pode melhorar, marque a sua amiga que talvez possa se interessar por esse tipo de conteúdo, curte aqui, enfim. Peça uma ação para o usuário, isso faz a diferença. E instiga, um exemplo, as reactions, né? Curtir, coraçãozinho, feliz, triste. Por que elas surgiram? Porque antigamente, o que você fazia quando você via uma publicação no Facebook de um cachorro sendo maltratado? Um like ou nada, porque não tinha as reactions, você não poderia colocar a carinha de triste. Se você não pudesse comentar ou não quisesse comentar naquele momento, o que você ia fazer? Ia passar a publicação e não iria reagir àquele conteúdo. Porque a plataforma, ela sabe que nós somos preguiçosos. Então o que ela fez? Ela colocou ali uma carinha triste. Eu vi a publicação do cachorro sendo maltratado, não preciso comentar, que dó, tadinho. Não, eu simplesmente arrasto meu dedo ali e coloco triste. Pronto. Então instigue a sua audiência a interagir. Nos stories, por exemplo, você tem uma opção gigantesca, né? Seja adicionar uma localização, que pode melhorar o seu posicionamento e te colocar no guia a explorar por conta daquela localização, caso um outro usuário vá procurar por aquela localização, né? O seu conteúdo ele pode aparecer. E hashtags, da mesma forma, se você coloca uma hashtag no stories, por exemplo, que seja relacionada com o conteúdo, ela pode ter um alcance maior, porque um outro usuário colocou na busca aquele assunto da sua hashtag e o seu conteúdo acabou aparecendo para esse usuário. Então, assim que funciona. Mas no Stories eu tenho também outras opções de stickers que o usuário pode arrastar. Posso colocar uma pergunta no Stories para que o usuário possa interagir e eu preciso responder essa pergunta depois. Obviamente, se eu tenho 500 mil seguidores, eu não consigo responder todo mundo que interagir com o meu conteúdo. Mas no começo, pra gente aqui, você consegue sim responder. Se você pediu um conteúdo, dê um feedback para esse usuário, para que tanto ele perceba que você se importa também com ele, mas para que os outros usuários percebam que você responde, que você se interessa também pela sua audiência. Um teste que você pode fazer, caso você não tenha uma quantidade de comentários significativa, é pedir para amigos, familiares, interagirem com o seu conteúdo. Às vezes, eles mesmos têm dúvidas sobre o seu serviço e nunca te perguntaram. E é a possibilidade de ter uma interação na rede e, a partir dali, gerar interesse na sua audiência, em pessoas que nunca comentavam e começar a entender que existe uma interação ali. E se eu tiver uma dúvida sobre esse serviço, essa empresa responde. Eu tenho visto alguns comentários ali, a empresa interage, a empresa dá um feedback. Faça um teste. Preciso lembrar uma coisinha que talvez você tenha se esquecido. A gente está falando sobre relacionamentos. Independente de todas as táticas, independente da copy, independente se você colocou uma call to action e aprendeu um termo bonito, lembra que a gente está falando sobre uma rede onde as pessoas entram para se relacionar, para criar conexão. Instagram. Você pode utilizar, por exemplo, os destaques para poder passar uma comunicação diferente sobre o seu produto. Você pode criar um destaque para falar sobre uma linha específica e sempre produzir stories
falando sobre aquele produto e salva naquele destaque específico. Você pode ter um destaque para falar sobre a sua missão, sobre os seus valores. Se você é um e-commerce, você pode ter um destaque para falar sobre uma linha de produtos. Se você é de serviços, você pode ter um destaque para falar sobre um segmento, sobre uma referência que você tem. Tente utilizar o destaque para poder segmentar assuntos. No Instagram, a gente tem apenas um link clicável. Você pode colocar link em legendas, mas ele não é clicável. O usuário não consegue sair daí para